para gravar. Ah, vou gravar a partir daqui. A gente está gravando a partir de agora, já passamos as preces. Eu não sei se a gente vai publicar, porque como a gente não vai seguir o texto aqui hoje, eu não sei se ela vai publicar esse encontro de hoje, mas eu vou mandar para ela o vídeo. Então, tá bom, queridos. Então, a gente vai hoje iniciar, hoje a gente vai fazer a nossa prática focando na prática de meditação da fase 1, uma das práticas da meditação da fase 1, né? Que eu, inclusive, compartilhei com vocês. Deixa eu mostrar aqui. Sorry, deixa eu só trocar aqui o arquivo. Vamos mostrar esse aqui primeiro, ok? Então, conforme eu mostrei para vocês no último encontro que a gente participou aqui no domingo, tu quer falar alguma coisa, Darcy? Então, fala logo antes da gente começar. Sim. A abertura do nosso encontro hoje foi uma das coisas mais lindas que eu já ouvi nos últimos tempos. Eu queria te agradecer. Obrigado. São os 4 pensamentos que transformam a mente que a gente tem feito, a gente tem praticado no Nondro, né? E então a gente está trazendo por recomendação do próprio Lama Alan Wallace, né, que esses 4 pensamentos, na verdade, é a fundação da nossa prática, né? Então, que a gente possa não esquecer deles. Então, tá bem. Então, vamos voltar aqui para o que eu estava pretendendo fazer hoje com a gente podia fazer hoje. Então, lembra que eu tenho um foco, assim, um carinho muito grande pelos ensinamentos que o Lama deu em 2019, né, no Tantra Vajracortante da Consciência Lúcida, que são as mesmas fases desse texto que a gente está estudando agora, que é a visão iluminada de Samantabhadra. Mas como nesse retiro de 2019 ele teve um tempo de fazer uma coisa bem didática, eu tenho focado bastante assim, penetrar essas meditações aqui, na minha própria prática, assim, a compreensão disso, de fato. Então, aquele último encontro que a gente fez com a ausência da G, a gente focou nessa meditação aqui. O Lama, primeiro, ele deu 4 meditações focando em Shamatha, e a gente desenvolver né, a base da quietude, e encontrar a consciência da consciência, que é a base da nossa prática. Depois ele passou para 4 instruções que ele cobriu a etapa de Vipassana que tem nessa fase 1, que a gente encontrar entre corpo, fala e mente, quem é o primordial na nossa experiência, quem é o soberano, quem é o primordial, entre corpo, fala e mente, e tendo encontrado que a mente é o primordial, o que é essa mente? Qual é a natureza dessa mente? Então, essa é a instrução básica, a vacina básica de Vipassana que a gente precisa fazer na fase 1, para depois a gente realmente tomar a mente como caminho, que é a prática principal da fase 1. E aí repousar na quietude da consciência em meio ao movimento da mente, até a gente atingir Shamatha. Então, para poder a gente, aqui nesse momento, se a gente tem essa base de Vipassana, a gente aqui vai estar tendo a vacina que vai nos ajudar a enfrentar as experiências meditativas, que a gente vai enfrentar, os Nyams. A gente vai ver que os Nyams não têm realidade inerente, porque a gente já vai ter tido o sabor da natureza da mente, da natureza vazia dessa mente grosseira, do que suja a mente grosseira. Então, o Lama deu 4 instruções nessa fase 1, em 2019. A gente viu essa fase 1 aqui, instruções à Barria, no encontro retrasado, né, que a gente fez, e hoje a gente vai ver essa segunda, que é discernindo aparências e designações, que é bem interessante. Então, nessa primeira aqui, nessa instruções à Barria, a gente olhou os 5 campos de consciência ligados aos 5 sentidos físicos, né? O que é visto, a gente olhou o campo visual, e no que é visto, a gente foi convidado a ver apenas o que era visto. A gente olhou o campo dos sons, né? Das aparências auditivas, e no que era ouvido, a instrução era ver apenas o que era ouvido, não com atenção pura, sem a mente conceitual tá designando e rotulando o que é apenas aparência para a consciência dos sentidos. Então, a gente viu nessa prática que é possível a gente olhar de forma pura as aparências, sem a mente conceitual entrar em ação. Então, tem esses 2 momentos, tem a percepção direta, pura, e tem aí a mente conceitual atribuindo significado. Então, agora, nessa prática de hoje, aqui a gente vai olhar isso, discernindo aparências e designações. Exatamente essa atribuição, aparência é aquilo que surge inicialmente, a consciência, os qualia, e aí depois vem a mente conceitual e atribui significado. Aí surgem os objetos, de fato. Né? Então, aí a gente vai ouvir o Lama, ele vai dar uma pequena explicação nessa prática, eu peguei o vídeo porque eu achei mais interessante,
uma prática profunda e depois a gente vai olhar a própria prática. Eu tenho a tradução, a transcrição dela e a gente dá uma olhadinha. Então, o foco é a gente aprender essa etapa, assim, né? Ficar bem claro para nós essa etapa. Então, vamos fazer a prática e aí a gente depois conversa um pouco. Mas a gente vai primeiro ouvir o Lama, tá bem? O Lama vai explicar uns 16 minutos qual é a intenção, o que a gente vai fazer nessa prática. Ele vai dar um pouco a percepção de que essas aparências que a gente vê fora, aparentemente fora, não estão em nenhum lugar, está no nosso substrato. Isso é bem interessante. Então, isso é super importante, porque as fases seguintes, a 3 principalmente, ele vai ampliar essa olhar. Vipassana é pura, assim, a fase 3. Então, aqui é só um taste, assim, uma vacina, mas depois a gente vai ter que olhar de forma profunda a nossa experiência. Essa é a visão, a sabedoria do Buda vem do insight, da visão direta da realidade. Então tá, queridos, eu desativei o som, só porque a gente vai ouvir o Lama agora, e depois a gente retorna, tá bem? A gente vai ouvir o Lama primeiro, e depois a gente segue, ele já segue com a prática, né, o vídeo. Carmitinha, tu só me avisa se tá ok o som, tá? Só um minutinho, ele tá em silêncio ainda. So the meditations we're doing this morning will pertain directly to the core teachings that we'll address this afternoon. Então, a meditação que nós vamos fazer agora tem relação direta com os ensinamentos que nós vamos ver hoje à tarde. But a clarification of Buddhist terminology, very briefly, may be very helpful here. Mas um esclarecimento da terminologia budista aqui pode ser muito útil. So in Buddhist epistemology, we speak of the apprehender and the apprehended. Então, na epistemologia budista, nós falamos sobre o que apreende e o que é apreendido. Subject, object. Sujeito e objeto. Mind and objects of the mind. Mente e objetos da mente. So when we refer to mind, this is referring to all the 6 modes of consciousness, 5 sensory, 1 mental, but also all the concomitant mental factors that are conjoined with these flows of consciousness. Então, quando a gente fala de consciência, a gente fala dos 6 modos de consciência, então das consciências dos 5 sentidos físicos, da mental, mas também dos fatores mentais, das atividades da mente que surgem na mente. So I'm apprehending you with my mind. Então, eu aprendo você com a minha mente, With mental awareness, with visual awareness. com a consciência mental, com a consciência visual. But together with this, I may be viewing you with concentration, with mindfulness, with intelligence, so they're factored in. Mas talvez eu também esteja vendo você com a concentração, com a atenção plena, com a inteligência, que estão juntas, indo juntos I could be ali. viewing you with desire or aversion, with compassion or anger. Eu posso ver com... So these are all mind, the way of apprehending, that which apprehends. Então, eu posso ver você com desejo, ou com aversão, com compaixão, ou indiferença. Isso são modos de apreensão. And then there's that which is apprehended. E tudo isso é mente, né? Então, também existe aquilo que é apreendido. All the appearances that we observed in the last meditation. Então, todas as aparências que nós observamos na última meditação. The sensory appearances of 5 kinds, the appearances of discursive thoughts, images and so forth, all of these are appearances to the mind, they're not mind. E todas as aparências dos 5 sentidos que nós observamos na prática, dos 5 sentidos físicos, e todos os pensamentos discursivos, por exemplo, que surgem na mente como aparências, são todas aparências, isso não é a mente. Western philosophers call these qualia, Os filósofos ocidentais chamam isso de qualia, the contents of awareness that appears to awareness. os conteúdos da consciência que aparecem para a consciência. And they're not mind because they don't apprehend anything. Eles não são a mente porque eles não apreendem coisa nenhuma, But quite clearly they're not matter either. mas eles também claramente não são matéria. The colors are not in the molecules of the tankas, As cores, elas não estão nas moléculas da tanka. of this beautiful Padmasambhava here. The red, the blue, they're not in the molecules. Essas- Everybody knows. that O azul, o vermelho que está na figura de Padmasambhava ali, linda, não estão na figura, na parede. The colors, the red and blue, are not in the photons. As cores também não estão nos fótons. And the colors are not arising in the visual cortex. No part of your visual cortex turns green or red or blue. E também as cores não estão no córtex visual. Não tem nenhuma parte do córtex que fique verde, vermelho ou azul.
There's really no debate about this by knowledgeable people. Isso também não é nem debatido pelas pessoas que têm conhecimento do assunto. And so they're not outside, they're not there, they're not in between, and they're not inside the head, so they don't exist in physical space. Eles não estão lá na parede, não estão no meio do caminho, não estão dentro do cérebro. Eles, portanto, não estão no espaço físico. And the colors that we see are not made out of matter or energy. E as cores que a gente vê não são feitas de matéria ou de energia. They're not physical and they don't exist in physical space. Não são físicas e não existem no espaço físico. And that's equally true of sounds, not sound waves, but sounds that we hear and smell, taste, and touch. Mesma coisa para os sons, não as ondas sonoras, mas os sons, igual o olfato, o sabor. And equally true of dreamscapes, E também isso é verdade para os cenários de sonho discursive thoughts, images that we observe in the waking state. e os pensamentos discursivos, as imagens que a gente observa no estado de vigília. They're not mind and they're not matter. Não são mente e não são matéria, They're not physical. e não são físicas. It's kind of important. Isso é importante. So Buddhism has never been dualistic, Então, o budismo nunca foi dualista. that the whole of reality consists of mind and matter. Not true. Que toda a realidade consiste de mente e matéria. Isso não é verdade. But it's certainly not materialistic, and everything's matter. That's just like, why is anybody saying that? E também None of these things that we actually see are material. So to say everything is material is just crazy. And they don't emerge from material. Anybody thinks that the red is actually emerging from the molecules in the tanka, or that there are red photons, or some part of your visual cortex turns red, you're dreaming. E também o budismo também nunca foi materialista. Não dá nem para entender por que as pessoas dizem isso, que tudo é feito de matéria. Porque a cor vermelha não está lá na parede, não tem fóton vermelho também que caminha da parede até aqui, também não tem nenhum lugar do cérebro que fica vermelho. Então, por que é uma coisa, é meio que um sonho isso. So the mind perceives appearances of all kinds. Então a mente percebe as aparências de todos os tipos. But we're doing more than perceiving appearances. Mas nós estamos fazendo mais do que perceber aparências. You're sitting right in front of me, so I'm seeing your appearances. Você está sentado na frente do lama, o lama está vendo as suas aparências. I don't think, oh, look, she's an appearance. Ele não fica pensando, olha, ela é uma aparência. She's a person. É uma pessoa. Even a glass is not an appearance, it's made of molecules. Mesmo o copo também não é só uma aparência, é feito de moléculas. How do I know the glass is there? Como que eu sei que o copo está ali? By way of appearances. Por meio das aparências. And how do I know there's a person here E como que eu sei que tem uma pessoa aqui, who's looking back? que está olhando de volta? Not just an appearance of my mind, Não é só uma aparência da minha mente. by way of É appearances. por meio da aparência. And so where are all these appearances in the waking state, where are they emerging from and where are they located? Então, de onde que todas essas aparências do estágio de vigília surgem? Onde que elas são localizadas? Where? Onde? É uma pergunta. The basic space of phenomena. What's that? O que é isso? Será? Where? Interesting. I mean, where's this all coming from? De onde que elas vêm? And where are they? E The onde que elas appearances estão? of your glasses, the dark rim there of the glasses. Aparece- Not the glasses, they're made in the glass manufacturer. But the appearances, where is it located? Onde é que está a Because it's not aparência? out there, not in between. The appearance of your glasses is not inside my head. That's crazy. And it doesn't come out of my head. That's crazy. So then where? A aparência do óculos da Estela, onde é que ele está? Não o óculos foi feito na fábrica lá. Mas a aparência do óculos dela não está ali, não está no espaço aqui, também não está dentro da cabeça. Onde que está? Waking appearances are coming from the same place as dream appearances. Então, uma dica. As aparências de vigília vêm do mesmo lugar que vêm as aparências do sonho. Substrate. All the appearances you experience are emerging from your substrate. Todas as aparências que você experiencia emergem do seu substrato. Waking state, dream state. They're not the same, but they're both emerging from the same place and they're located in the same place. Where are these appearances? The green of your shirt and the sound of my voice, where are they located? In the substrate. My substrate. For me, my substrate.
Então, todas as aparências de vigília e de sonho, embora elas não sejam iguais, elas todas vêm do mesmo lugar, todas elas vêm do substrato de cada um, e é aí que elas estão localizadas. Então, os sons, as aparências todas estão localizadas no substrato de cada um. So I said earlier, I am Trump. That actually was fake news. Antes ele falou que ele era o Trump, na verdade era fake news isso. But I have impressions of Mr. Trump. Mas ele tem Who doesn't? impressões do Trump. Quem que não tem? I have impressions. I've listened to him, seen him, and so forth. And then out of that, I conceive of this individual named Mr. Donald Trump. Então ele tem impressões que todo mundo tem, ele já ouviu falar. Então, a partir dessas aparências, ele concebe o Mr. Trump. And all the appearances of his voice, his statement, his physical appearance, all the appearances of Mr. Trump that I've ever seen are all arising in my substrate. Todas as aparências, a voz, a imagem, tudo que ele já viu do Trump, surgem no substrato dele. They don't arise anywhere else, not my Mr. Trump. Não é The dele. appearances of the Mr. Trump that I see all appear in my substrate. Então, todas as aparências do Trump que ele vê aparecem no substrato dele. I didn't make them up. Ele não criou do nada. I didn't just dream them up. Ele não inventou, não sonhou, simplesmente. If I were, I'd just stop dreaming. Se fosse assim, ele pararia de sonhar. I'd vote him out of office by not thinking about him anymore. Ele nunca mais pensaria nele. Não tiraria. But also everything I think about Mr. Trump, every impression I have, what kind of person is he? What is his character? What is his integrity, his ethics, and so forth? Everything I think about, conceive of, all that is arising in my substrate. Então, tudo que ele pensa a respeito do Trump, qual é, do ponto de vista ético, que tipo de pessoa que ele é, qual é o caráter que ele tem, todas essas impressões sobre Trump estão no substrato dele. So he's influencing my impressions, no question. Então, ele influencia as impressões que o Lama tem. But all of my impressions of the appearances and what kind of person is he that arises, all arising from my mind. Mas todas as impressões, todo tipo de noção do que o Trump é, surge da mente dele. He is my Mr. Trump. Ele é o Mr. Trump do Lama. He's made 100% out of me. Ele é feito 100% do Lama. Because it all comes from my memories, my concepts, my beliefs, my ideas. Porque tudo vem das memórias, dos conceitos, das ideias que ele tem, das I impressões. suspect that the Dalai Lama's Mr. Trump is very different than Alan Wallace's Mr. Trump. Ele suspeita que o Trump do Dalai Lama é diferente do Trump do Lama, dele. So we perceive appearances, Então, nós percebemos as aparências. but on the basis of appearances, which are not mind or matter, not mind or physical, on the basis of appearances, then the conceptual mind then designates, oh, there's a person. Com base nas aparências, que não são mente nem matéria, com base nelas, a mente conceitual designa, então, aquela é uma pessoa. And if we got to know each other, then I would make that a richer and richer understanding. This kind of person, this kind of person, this background, these skills, this personality, and so forth. And so then I conceptually designate on the basis of appearances a person or a building or an environment and so on. Então, conforme a gente conhece mais a pessoa, então a gente sabe mais a respeito de qual é a origem dela, qual é a formação, que tipo de caráter ela tem, personalidade. Então, a partir de todas essas aparências, a mente conceitual, então, designa tal pessoa, um prédio. One final very important point, E, por fim, um ponto muito and importante. that is the appearances that I see. I'm the center of my mandala. The appearances that I see do not exist independent of my perception of them. E é um ponto muito importante. As aparências que a gente vê, elas não surgem de forma independente da nossa percepção. There's no such thing as unperceived appearances Não existe uma aparência que não tenha sido percebida, or unheard sounds. ou um som que não tenha sido ouvido. Sound waves that nobody notices, sure. But appearances always arise in mutual interdependence with the perception of the appearances. As ondas sonoras, todo mundo sabe que estão ali, mas as aparências dos sons, elas dependem da percepção desse som. It's mutual. É mútuo. The appearances don't exist objectively independent of the subjective awareness of them, As aparências não existem objetivamente de forma independente da consciência subjetiva, and the subjective perception doesn't exist independently of the appearances that are perceived. e a percepção subjetiva não existe de forma independente das aparências que são percebidas. And likewise, now these get very important. I'll go back to Mr. Trump. The Trump that I conceive of
if I should give you an account, here's what I think about Mr. Trump. This is the kind of person that I think he is. That's all my conceptual designation. The Mr. Trump that I describe, that I'm conceptually designating, does not exist independently of my conceptual designation. Então, o Lama, ele pode, com base em todas as percepções que ele tem, todas as impressões que teve do Trump, ele pode dar um relato de quem é o Mr. Trump para ele, com base nas percepções que ele teve do Mr. Trump. Agora, o importante é assim, que esse Mr. Trump que ele descreve não existe independente da percepção do Lama. Now, if we interview different people here, who do you think Mr. Trump is? There could be a lot of commonality. Então, se ele entrevistasse cada um aqui, e pedisse para descrever o Trump, pode ser que pode acontecer de ter muitas coisas em comum. But the fact that this commonality doesn't mean that it exists independently of your conceptual Mas o designation. fato de ser comum, de ter coisas em comum, não significa que ele exista independentemente da percepção de cada um. And then, if you interview some of his very enthusiastic followers, their Mr. Trump is going to be quite different than my Mr. Trump. E se a gente entrevistar um seguidor muito próximo, muito animado do Trump, certamente a descrição que ele vai dar do Trump vai ser muito diferente da nossa. And there'll be a lot of commonality in their Mr. Trumps. E vai ter muitas coisas em comum entre esses apoiadores do And Trump. then there's Mr. Trump's impression of himself. E daí tem a impressão do Trump dele mesmo. And that's probably different from everybody else. E essa vai ser diferente de todo o mundo. But that Mr. Trump doesn't exist independently of his conceptual designation. Mas esse Trump não existe de forma independente da concepção dele And mesmo. then you can say, okay, basta. Will the real Mr. Trump please stand up? Aí então a gente pode dizer, bom, basta. Por favor, Mr. Trump, o verdadeiro aí, se levante. Om svabhava shuddha savadama svabhava shuddha ham. Om Svabhava Shuddha Savadama Svabhava Shuddha Ham. He's not there. Não está lá. So if you ever get upset at Mr. Trump, you're either getting upset at your Mr. Trump or at something that doesn't exist at all. Então, quando você fica bravo com o Trump, ou você está bravo com o seu Mr. Trump, ou você está bravo com uma coisa que não existe. So why be upset at yourself? Então, por que fica bravo com você mesmo? Hola, so in our next session then we will try to distinguish between perceiving the appearances that manifest to us and observing the conceptual designation that bring objects into existence by the power of conceptual designation. Então, nessa prática, agora nós vamos procurar fazer uma distinção entre as aparências que se mostram para a mente e a concepção, a designação conceitual que a gente imputa a essas aparências. Hola, so please find a comfortable position. Então, vamos encontrar uma posição confortável. We begin as always by settling body, speech and mind in the natural state. Nós começamos, como sempre, estabelecendo o corpo, a fala e a mente em seus estados naturais.
Continuing to rest in that stillness of non-conceptual, discerning awareness. Continuando em repouso nessa consciência não conceitual e discriminativa, Open your eyes. abra os olhos, Open all of the 5 sense doors. abra todas as portas dos 5 sentidos Let the light of your awareness illuminate the space of the mind as well. e deixe também a luz da consciência iluminar o espaço da mente. We've done this before. Nós já fizemos isso antes. Rest in the stillness of awareness. Descanse na quietude da consciência And nakedly be aware of all manner of appearances arising from moment to moment. e tome consciência de todas as aparências que surgem a cada momento. Resting in the stillness of awareness in the midst of the movements of sensory and mental appearances. Descanse na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências sensoriais e mentais. These appearances have no labels built in. Essas aparências, elas não têm rótulos dentro delas. They do not by their own nature refer to anything else. Elas por si sós não se referem a nenhuma outra coisa. The colors are just colors. As cores são apenas cores. The thoughts are just thoughts. Os pensamentos são apenas pensamentos. By their own nature, they don't belong to anything. Pela própria natureza, eles não pertencem a ninguém. They don't refer to anything. Eles não se referem a coisa alguma. They're simply appearances arising and passing from moment to moment. São apenas aparências, surgindo e desaparecendo a cada momento. That's when we view them from a purely non-conceptual perspective. É assim que nós as vemos de uma forma puramente não conceitual. But the mind is not just non-conceptual. Mas a mente não é apenas não conceitual. From this non-conceptual perspective of awareness, observe the conceptual activities of the mind. Dessa percepção da consciência não conceitual, observe as atividades conceituais da mente. And observe how the mind, the conceptual mind, conceptually designates objects E observe como a mente conceitual designa conceitualmente os objetos. and thereby brings them into existence relative to that conceptual mind. E dessa maneira, a mente conceitual traz os objetos à existência. The mind literally conceives of objects A mente literalmente concebe os objetos and brings them into existence by the power of conceptual designation. e os trazem à existência pelo poder da designação conceitual. At which point these conceptually designated objects do have causal efficacy. Até que ponto esses objetos designados conceitualmente passam a ter eficácia causal? Observe how this occurs. Observe como isso acontece. We hear a sound, Nós ouvimos um som. and the mind designates the Amém. sound of someone coughing. A mente designa, esse é o som de alguém tossindo. We see a color. Nós vemos uma cor. The conceptual mind apprehends it as the color of a sweater. E a mente conceitual apreende como a cor de um casaco. We experience the appearance of a tactile sensation, and the mind apprehends it as the feeling in my knee. Surge uma aparência tátil e a mente apreende
É uma sensação do meu joelho. On the basis of appearances, the conceptual mind designates objects. Com base nas aparências, a mente conceitual designa objetos That have those appearances as its attributes. que têm essas aparências como atributos. But those objects exist only relative to the mind that conceives them. Mas esse objeto existe exclusivamente na dependência da mente que o concebe. Those objects are not discovered, Esses objetos não foram descobertos. they are created Eles são criados by the conceptual mind. pela mente conceitual. Just as appearances Assim como as aparências are illuminated by non-conceptual awareness. são iluminadas pela consciência não conceitual. Is this so or not? Isso é assim ou não? Observe closely. Observe de perto. When you find yourself caught up in rumination, your awareness has fused with the discursive thinking. Quando você perceber que entrou em ruminação e a sua consciência se fundiu com o pensamento discursivo, And your awareness goes to the referent of the thought. e a sua consciência for atrás do referente do pensamento, Which the conceptual mind designates. ao que a mente conceitual designou, When you observe that your mind has been carried away by distracting thoughts, quando você perceber que a sua mente foi arrastada pelas distrações, relax. relaxe. Release the identification with the thinking. Solte a identificação com o pensar. Return to the stillness of awareness, non-conceptual. Retorne para a quietude não conceitual da consciência. And simply observe thoughts as thoughts, E simplesmente observe pensamentos como pensamentos, without even designating them as such. sem nem mesmo designá-los como pensamentos. Simply observe the appearances which have no labels, Simplesmente observe as aparências que não têm rótulos, and yet are distinct, not blended together. mas que ainda assim são distintas, não estão misturadas. Observe how your mind perceives the world of appearances, Observe como a sua mente percebe o mundo das aparências and conceives the world of objects and subjects. e
concebe o mundo de objetos e sujeitos, which we imagine to bear appearances as their qualities. que nós imaginamos que eles têm as aparências como qualidades. Let's continue practicing in silence. E agora nós seguimos a prática em silêncio.
Olá. Alguém quer comentar alguma coisa? Eu tenho aqui no chat. Assim, não sei se... Tá. Porém, não entendo bem essa questão da qualia. Essa é uma coisa, não é fácil para a gente entender. É Maria está aí ainda? Maria Luísa? Quem foi? Ah, Maria Luísa. Sim. Não é fácil a gente entender, né? Porque a gente tem a impressão de que as coisas estão, a cor está ali na matéria, né? Aí tem que ter esse conhecimento mais profundo que o Lama sempre traz, né? Assim, de física, né? Mas o que ele quer dizer é que as aparências que que a consciência percebe, elas não são algo que estão fora. Ele deu a dica de que as aparências do estado de vigília, as aparências, a gente não confunde aparências com objetos. Aparência é aquilo que vem, esse qualia, essa impressão, aquilo que vem à consciência perceptiva, visual, auditiva, olfativa, tátil e mental. E os objetos são designações conceituais, são rótulos que nós nos relacionamos com objetos, normalmente. E nós não entendemos bem como é que funciona isso. A gente não vê esse passo a passo, câmara lenta, desse processo interno, né? E ele ainda disse, quando ele explicou, antes de começar a prática, ele disse, essa mente que percebe, ela não é só, ela não só percebe, não tem capacidade de perceber, ela tem vários fatores mentais atuando junto com essa percepção. Como ele disse, motivação, atenção plena, concentração, outros fatores mentais, preconceito, algum viés, assim, alguma raiva, são tudo fatores mentais. Podem estar junto com a percepção. Além disso, ainda tem isso ainda, que aí o Lama coloca para a gente um rol de 51 fatores mentais, entre os virtuosos, não virtuosos e neutros. Então, assim, só para a gente ter uma ideia, essa prática traz para a gente um pouquinho uma ideia de como é que a nossa percepção se dá, como é que a nossa experiência se dá. Não é uma coisa simples, a gente está muito ingênuo em relação a como a gente está no mundo e se movimenta no mundo, né? A gente está operando com delusão, né? Com a ignorância da nossa verdadeira natureza, os dois aspectos de avidya, né? Um aspecto passivo e um aspecto ativo. O aspecto passivo da ignorância, da ilusão, é que a gente não reconhece a nossa verdadeira natureza. É um não conhecer. Isso é a avidya. E porque a gente não conhece, e como essa natureza ela é luminosa, ela opera, ela cria a realidade, aí ela começa a criar uma realidade enganosa, que é a delusão. Então, essa realidade enganosa que é o ponto, aí cria todo o samsara. A delusão cria todo o samsara. Cria um eu independente, um eu que está ligado aos 5 skandhas, que se reconhece como um corpo, sentimentos, percepções, consciência condicionada, num mundo separado, onde tem outros seres que são reais, esse eu também é real, é permanente, é independente, é singular. Então, isso aí é a realidade enganosa operando. E a gente... E o mundo, surge esse mundo, né, para essa experiência de eu, né? Então, assim, é profundo, assim, o olhar, né? Que a gente vai descortinando, assim. A gente vai se aproximando devagar com esse processo, porque a gente está muito condicionado com ele, não só mentalmente, mas coletivamente. A gente afirma coletivamente a realidade, tem um senso confirmado de realidade. Então, não é fácil a gente atravessar esse modus operandi da mente condicionada por delusão e não reconhecimento de sua verdadeira natureza, né? Ana e Paulo? Vou aproveitar a pergunta para falar, não porque eu saiba, mas é uma maneira de eu tentar me aproximar também da resposta. É interessante essa coisa da cor, né? Porque ela falou, mas a tinta que eu pintei lá era vermelha, então como assim? É que se você pegar o microscópio e for olhar as moléculas daquela tinta, não tem vermelho lá.
E também tem outro lado, né, que é o olho de quem vê, porque se eu sou daltônico, pode ser que eu enxergue cinza, ou seja, Tá a dependendo do seu aparência de órgão do vermelho, sentido, né? Depende do seu órgão do sentido. a aparência do vermelho depende do tipo de incidência de luz, do olho de quem enxerga, de uma miríade de fatores, mas não é uma propriedade intrínseca da tinta, né? É de um conjunto de coisas. E é interessante como tudo no mundo que a gente vê não é exatamente aquilo que é, e ainda assim a gente opera nesse mundo de alguma maneira, né? Sabe Deus como. Que a nossa consciência está filtrada, né? Também eles usam esse aspecto, ela está filtrada pelos órgãos dos sentidos também, né? Isso tudo vai, além dos conceitos, das marcas, tem a própria estrutura dos órgãos dos sentidos, que, por exemplo, a experiência de mundo do ser humano é diferente da experiência de mundo do cachorro, que a experiência é diferente da experiência de mundo de uma abelha. A estrutura da mente deles e do corpo deles, a estrutura perceptiva, assim, né, os órgãos, também interferem na forma que você experiencia a realidade, né? Eles percebem coisas que a gente não percebe, né? Sons, níveis de radiação, eu sei, né, de ondas sonoras, tal, por exemplo, que a gente não percebe com os nossos ouvidos. Então, a gente tem uma ilusão de que a gente percebe a realidade como ela é. Mas isso é ilusão, porque está filtrada a nossa percepção por uma série de fatores, como o Paulo colocou aí, né? Então, é bem interessante, assim. É perturbador um pouco, mas é legal, por outro lado, a gente pode ver o lado interessante disso, é porque a gente vê, então, se a realidade não está dada, não é intrinsecamente existente, e depende da minha mente, eu estou completamente vinculada àquilo que eu percebo, então tem uma liberdade nesse processo. A liberdade vai dizer eu mudar a perspectiva interna. Só que o problema é que a gente também está fixado internamente com a nossa percepção de nós mesmos, né? Como sendo isso, as que pensa assim, com esses valores, com esse jeito de ver. Então, a gente se fecha também num processo limitante. Mas a nossa mente não está limitada a esse engano. Isso que o Buda trouxe, né? Nós não estamos limitados ao engano da delusão. Então, foi por isso que o Buda despertou. Porque ele viu isso. Ele viu que não era os 5 skandhas, não era... Isso era uma construção a mente, o nível mais sutil da mente, que é a consciência primordial, ela é livre ela é luminosa, desobstruída, ela tem aquelas 7 qualidades do Vajra, né? Indestrutível. Então, mas a gente não tem essa experiência. A gente não está reconhecendo isso. A gente está operando com um nível mais grosseiro. A gente não reconhece o nível da consciência substrata, por exemplo, de onde surgem as aparências, né, como ele colocou, porque a gente está identificado com essa mente que está incorporada, que está operando a partir desse corpo, desses sentidos, né? Então, agora nós temos que fazer esse caminho nós estamos fazendo esse caminho de volta, de reconhecer. Aqui agora está operando tudo isso. Os 3 níveis da consciência estão operando. Só que nós estamos simplesmente presos nesse nível mais grosseiro, mais limitado da consciência. Então, a prática vai ser a gente soltar e ir reconhecendo o que está por trás, 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 até chegar no que já é, na verdade. Tudo isso surge da própria consciência primordial. Isso é manifestação da consciência primordial. Então, aí, quando a gente começa a reconhecer que o que a gente está vendo fora é uma coisa mais assim para você, tá? Esse ser que está aqui não é bem algo... Eu não sou bem esse corpo aqui, esse corpo não está... Eu não encontro o corpo no corpo. O corpo é apenas uma manifestação de aparências, né, táteis, que está ligado aos 5 elementos, às qualidades dos 5 elementos no corpo, rigidez, solidez, né, umidade, calor. Isso que é essa experiência de corpo. O eu não está no corpo. Aí também não está nos sentimentos, a gente vai olhar, aí a gente vai fazer aquelas 4 aplicações de atenção plena, né? Olhar, ou Satipatthana, né? Olhar essas experiências e ver o que elas são de verdade. Então, nós não somos isso, mas nós estamos identificados nesse momento. Mas aí, na hora que a gente começa a perceber isso, a gente vai afrouxando. Pode gerar um pouco de medo, claro, porque a gente parece que
perde um senso de realidade, mas, ao mesmo tempo, a gente começa a acessar uma certa liberdade frente à nossa experiência, porque a gente pode soltar essa identificação conosco mesmo, que a gente se autolimita, e ressignificar as aparências que estão ao nosso redor, as pessoas, olhar de vários aspectos, né? Então, isso aí a gente começa a experimentar essa possibilidade, que a realidade, na verdade, é uma construção, é uma construção da mente. Então, entre corpo, fala e mente, a mente é primordial, ela constrói a realidade. É da mente que surge a realidade, o senso de realidade. Constrói o eu e o objeto, né? O sujeito e o objeto. O senso de eu e objeto. Então, isso vai na verdade, a gente vai ampliando a nossa condição no mundo. À medida que a gente vai olhando, penetrando de forma devagar nesse processo, assim. Vai soltando aquilo que a gente está agarrado como as nossas certezas, as nossas justificativas, né, nossos valores, assim, que é isso, o certo, errado, é assim, é assado, preto no branco, aquela coisa muito dual, né, dicotômica. A realidade não é dicotômica, não é dual, não é simples assim. Então, a gente vai olhar que tem um monte de fatores operando. E a gente vai gerar uma inteligência que olha e vê como vai se conectar com a realidade da forma mais benéfica possível ali, naquele momento também. Porque tudo é um conjunto, nós estamos sujeitos a um conjunto de experiências que mudam também, os fatores mudam, as experiências mudam, os fatores mudam, então as coisas não são congeladas. Então, a gente ganha a gente começa a dançar. Aí essa é a experiência que os seres iluminados têm, eles dançam na realidade. Porque é isso, a realidade é essa construção. Flori? Oi, Valma. Oi. Não, só para completar uma coisinha assim, que ele fala na explicação, né? Antes da meditação, né? Ele fala que toda aparência ela é percebida, todo som é ouvido. Então, tem um par aí, né? Tem o percebedor e o que é percebido, sempre. Então, mesmo que todos estejam vendo o vermelho, cada um está vendo um vermelho de acordo com as suas memórias e subjetividades, né? Isso, com certeza. Com certeza. Então, assim, a gente podia dar uma olhadinha na condução da prática, só para a gente se lembrar. Eu estou aqui assim, como uma ideia de a gente olhar a própria prática, né? Como a gente aprender a fazer essa prática, assim, ver os detalhes da prática. Porque, às vezes, na hora da própria condução, a nossa mente está presa em algum conteúdo interno, divagou, não ouviu o lama, não ouviu a G, enfim, né? Então, eu acho que é interessante a gente olhar a prática, a condução da prática. Deixa eu pegar aqui, esse aqui. Discernindo aparências e designações. Isso aqui está lá no Drive, tá? No nosso material de estudo. Então, ele vai dizer, então ele começa sempre estabelecendo o corpo, fala e mente e seus estados naturais, que é a base, a gente aquietar, trazer calma, tranquilidade, para ir fazer a prática principal. Em corpo, energia e em mente. Continuando em repouso nessa consciência não conceitual e discriminativa que a gente estabeleceu aqui, quando a gente estabeleceu a mente em seu estado natural, né? Quieta, presente, clara. Então, continuando em repouso nessa consciência não conceitual e discriminativa, abra os olhos. Abra todas as portas dos 5 sentidos. Que agora nossa prática vai ser olhar isso, né? Olhar como é que a mente perceptual vê as aparências, né? Percebe as aparências, e como é que a mente conceitual concebe os objetos. Então, continuando em repouso, então, abre os 5 sentidos e deixe também a luz da consciência iluminar o próprio espaço da mente, como um dos domínios de experiência, né? Tem os domínios dos sentidos físicos, visual, auditivo, olfativo, tátil e gustativo, mas tem o domínio da mente, onde surgem os pensamentos, imagens, memórias. Quer dizer, nós já fizemos isso antes, que ele conduziu isso na prática anterior, né? Que foi as instruções da Bahia. Descanse na quietude da consciência. Fique aí na quietude da consciência, com essas portas todas abertas, né? Com a consciência aí, agora ampla, aberta, para todas as aparências, e nuamente, de forma nua, ou seja, sem conceitos, sem rótulos, tome consciência de todas as aparências, ou também a gente pode dizer diretamente, né? Tome consciência de todas as aparências que surgem a cada momento.
Descanse na quietude da consciência, em meio ao movimento das aparências sensoriais e mentais. Aí a gente está olhando para o nosso espaço, onde a gente está, então a gente vê as aparências visuais, a gente pode ter ouvido algum som, na sala lá teve uma tosse, aqui eu tive cachorro, carro passando, escutei meu coração também, batendo assim, o meu fluxo sanguíneo, né? Não é meu coração, mas o fluxo. Aí a gente também tem as sensações táteis, formigamento, dor, quietude, conforto, sensações táteis. Aí gustativa, se tem algum gosto na boca, e olfativa, se tem algum som, algum incenso na sala, alguém passou com perfume, aparências, né? Assim, o que vem é os 5 sentidos. Então, a gente está olhando, então a gente se propõe a olhar de forma nua, uma consciência pura, nua, as aparências que surgem a cada momento. Descanse na quietude da consciência em meio ao movimento das aparências sensoriais e mentais. Essas aparências não têm rótulos dentro delas. Elas, por si sós, não se referem a nenhuma outra coisa. Elas não comunicam sentidos. Cor, vermelho, azul, ela não comunica, ela está ali, aquela aparência está ali, aquela cor, mas ela não diz que ela é vermelha, que ela é marrom, que ela é vermelho rubi, ela não diz nada, ela é o que ela é. Cor. Som é som. Então, as sensações táteis são sensações táteis. Aí ele vai dizer, então, é assim que nós vemos. Então, são apenas aparências. Então, elas não comunicam, não se referem a coisa alguma. As cores são apenas cores. Os pensamentos são apenas pensamentos. Pela própria natureza, eles não pertencem a ninguém. Eles não se referem a coisa alguma. São apenas aparências surgindo e desaparecendo a cada momento. Olha, na hora que a gente começa a se familiarizar com isso, a permitir que essa consciência apreenda sem esperanças e medos, sem reificar, sem se fixar, isso é uma experiência muito importante, porque tudo que surgir, a gente vai conseguir olhar e não ser arrastado por aquilo, que pode ser uma emoção, pode ser uma coisa que nos irrite, para um som muito alto, mas a gente vai ver que é apenas som, e é que esse som atingiu nosso corpo, mas ao mesmo tempo, esse som não está contra você nem nada, é apenas um som. Então, a gente começa a olhar, a se libertar do julgamento, né, de como a gente se relaciona com as coisas, do que a gente vê, do que a gente sente. Né? Isso vai ser muito importante para a nossa prática, assim, durante o aprofundamento da nossa prática, quando surgirem as experiências meditativas. A gente vai ser convidadas a vê-las assim, apenas pelo que elas são, aparências surgindo para nossas consciências, físicas e mental. É assim que nós as vemos de uma forma puramente não conceitual, pelos que elas são. Mas a mente não é apenas não conceitual, né? A consciência não opera nesse modo não conceitual apenas. Dessa percepção não conceitual da consciência, ele usou mente aqui, mas a consciência não é apenas não conceitual. A mente-consciência é no sentido mais amplo, né? Porque, na verdade, a mente é uma atividade da própria consciência, né? Nesse sentido, ele usa, novamente, às vezes, as duas palavras assim, como sinônimos, né? Então, mas a mente não é apenas não conceitual. Dessa percepção não conceitual da consciência, observe as atividades conceituais da mente. E observe como a mente conceitual designa conceitualmente os objetos. E dessa maneira, a mente conceitual traz os objetos à existência. A mente literalmente concebe os objetos e os traz à existência pelo poder da designação conceitual. Aí a gente pode ter visto alguma coisa. Por exemplo, eu tenho esse objeto aqui que eu usei da outra vez. Então, vocês podem ter visto alguma coisa. Para mim, eu olhei para cá e me lembrei disso, né, que não é altar, que esse objeto aqui, essa aparência aqui. Né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma aparência complexa. Ela tem um pote, e dentro desse pote tem pedras,
e tem 6 outras coisas que não são pedras, que são 2 conchas e 4 símbolozinhos que parecem um vágerazinho. Então, são 6 objetinhos aqui. Aí, o que vocês veem aqui? Então, a gente pode ter visto pedra, o pote, né? A concha, pedras, pote e concha. Aí, quando eu olho para cá, isso aqui é um objeto do meu altar ali, porque eu faço minha prática com isso. Eu vejo um ábaco, um contador. Então, eu atribuí esse rótulo a esse conjunto de coisas que, na verdade, tem uma função para mim, contar a minha prática. As 10 pedrinhas são as dezenas, são as unidades. E os 6 objetinhos, as 2 conchas e os 6 coisinhas aqui de vágerazinhos, são as 6 dezenas, que eu faço 60 prostrações. Então, eu conto as minhas prostrações com esse ábaco. Então, isso aqui se transformou num ábaco. Eu juntei essas 3 coisas e transformei isso aqui num ábaco. Então, na verdade, onde é que está o ábaco? Para mim, ele surge como um ábaco, porque para o praticante do nondro, Flori, praticante do nondro nesse momento, que é o sujeito, deu nascimento a esse objeto ábaco, porque tem essa função, né? E até pergunta, né? Aqui, quando é que os objetos começam a operar, né? Ele diz aqui, né? Então, ele diz assim: observe como a mente conceitual designa conceitualmente os objetos. E dessa maneira, a mente conceitual traz os objetos à existência. No meu caso aqui, ábaco. A mente literalmente concebe os objetos e os traz à existência pelo poder da designação conceitual. Mas em que ponto esses objetos designados conceitualmente passam a ter eficácia causal? Observe como isso acontece. Nós ouvimos um som, a mente designa, esse é o som de alguém tossindo. Nós vemos uma cor e a mente conceitual aprende isso, a cor de um casaco. Surge uma experiência de sensação tátil e a mente apreende como é uma sensação do meu joelho. Então, ele começa a operar na hora que a gente designou. Quando eu designei isso aqui como ábaco, ele passou a ser um ábaco. E eu utilizo ele como ábaco. Deixo ele no meu altar, na hora da prática do nondro eu pego ele, boto aqui próximo, na hora de fazer as prostrações eu ajeito, faço toda a dinâmica, quando eu termino eu guardo tudo no mesmo lugar e devolvo lá para o altar. Então, ele passa a operar na hora que eu designei como um ábaco. Ele vai dizer, com base, então, nas aparências, a mente... Mas só que lembram, surgiu o ábaco juntamente com o sujeito que deu nascimento ao ábaco, que é a praticante de nondro. Então, surgiram em independência. Se eu não praticasse o nondro, eu não iria criar esse ábaco. Entende? Nesse sentido, né? Então, o sujeito... o objeto sustenta o sujeito sustenta o objeto. Então, as 2 coisas não têm existência inerente. São conjunturais. Então, com base nas aparências, a mente conceitual designa objetos, que têm essas aparências como atributos. Mas esses objetos existem exclusivamente na dependência da mente que os concebe. Esses objetos não foram descobertos. Eles são criados pela mente conceitual, assim como as aparências são iluminadas pela consciência não conceitual. Então, as aparências surgem por uma percepção visual, vê formas e cores aqui, mas a minha mente conceitual transforma essas formas e cores em um objeto, ábaco, que está ligada ao sujeito praticante de nondro, Flori, que precisa de um ábaco para fazer a prática. Então, esses objetos não foram descobertos, eles são criados pela mente conceitual, assim como as aparências são iluminadas pela consciência não conceitual. Isso é assim ou não? Observe de perto. Então, a gente está sendo convidado a olhar para a nossa experiência diretamente. Essa é a prática de Vipassana. Ter a experiência direta da nossa experiência. Né? Quando você perceber que foi apanhado pela ruminação, a sua consciência se fundiu com o pensamento discursivo. Ou seja, que são aparências também. Os pensamentos são aparências mentais. Pensamentos, imagens, são aparências mentais. Só que nesse momento, a consciência foi arrastada por deu um significado, algum conteúdo desse pensamento, e aí seguiu uma historinha. Foi arrastada, seguiu uma historinha internamente na mente. Então, surge um objeto interno, que não é mais apenas um pensamento, é uma ideia, um julgamento, uma memória, uma lembrança, é algo que aí a mente começa a se relacionar com ela, né? Então, quando você perceber que aconteceu isso, o que aconteceu? A consciência se fundiu com o pensamento discursivo.
e sua consciência foi atrás do referente do pensamento, ao qual a mente conceitual designou. Então, apareceu uma imagem da minha mãe. Aí eu me lembrei, eita, amanhã tem uma consulta, tenho que marcar a consulta para ela. Então, o pensamento ou a imagem da minha mãe é apenas uma imagem da minha mãe, mas aí, imediatamente, a minha consciência atribuiu um significado à minha mãe e imediatamente me jogou para uma expectativa, que é marcar a consulta da minha mãe amanhã, uma lembrança do que eu vou fazer amanhã. Então, por exemplo, né? Então, aí a gente começa a consciência entra num samsara da mente, né? Um samsara interno da mente, né? Criando uma realidade interna. Então, quando você observar que a sua mente foi arrastada por pensamentos distraídos, relaxe, solte a identificação com o pensar. E aí nós estamos muito identificados, a gente quer ficar ali resolvendo as coisas internamente. Nós estamos na prática olhando as aparências, mas imediatamente as aparências mentais nos arrastam normalmente, né? Internamente começam a surgir ideias, memórias, lembranças, e a gente fica preso ali e esqueceu de fazer a prática. Entendeu? Já perdeu a prática. Aí ele vai dizer, quando acontecer isso, relaxe, solte a identificação com o pensar. Isso tem que estar muito identificado. Eu sou meus pensamentos, a gente se identifica com os pensamentos. Retorne para a quietude não conceitual da consciência. E simplesmente observe os pensamentos como pensamentos, sem nem mesmo designá-los como pensamentos. Não precisa nem botar um rótulo. Veja só o que surge internamente. Simplesmente observe as aparências internas, né, da mente, que não têm rótulos, mas que ainda assim são distintas, não estão misturadas. As aparências sonoras, visuais, mentais, são todas distintas uma das outras, mas são apenas aparências. Então, veja apenas elas como aparências. Então, observe como sua mente percebe o mundo das aparências e como ela concebe o mundo de objetos e sujeitos, os quais nós imaginamos que têm as aparências como qualidades. Então, foi isso aqui a prática de hoje, né? Fazendo voltando um pouquinho na fase 1, e a importância da gente fazer essa pequena prática de vipassana, né? De olhar a natureza vazia, que a mente é primordial e que a mente depois, essa aí não foi a prática que ele fez isso. Ele só olhou que a mente é primordial, em corpo, fala, né? Na nossa experiência, o que é que determina a nossa experiência? É a mente. É a designação conceitual que determina a nossa experiência. As aparências que são apreendidas e a designação conceitual em cima dessas aparências. Então, é isso que a nossa experiência de mundo se dá aí, a partir disso aí. E aí depois é que ele vai ver nas duas práticas seguintes, então, o que é essa mente? Olhe para essa mente. Onde ela está? Ela tem forma, cor, tem origem, localização, destino? Aí a gente vai ver a natureza vazia e luminosa da mente. Ou seja, descobrir as qualidades da mente, que é a vacuidade e luminosidade. O que é essa mente? Aí isso é uma instrução que pode ser suficiente para os seres de faculdades superiores, né? Faculdades superiores, atravessar para Rigpa direto. Os seres de faculdade mediana vão passar ainda 20 dias soltando a mente no espaço, vão ver que a mente é vazia, mas ela vai precisar soltar a mente no espaço por 20 dias para ir atravessar. E nós, seres medianos, os seres de faculdades inferiores, vamos ter que praticar, ter esse saborzinho aí de Rigpa, da vacuidade da mente, mas como é que a mente opera, mas aí nós vamos cultivar quietude da consciência em meio ao movimento da mente, cultivar chamata, tomar a mente como caminho para aí a gente atravessar. Certo? Então, é bem legal, assim, como ficou bem didático, assim, nesse retiro, né? Como ele passou os detalhes da fase 1, assim, toda, né? Que é super importante. Se a gente não atravessar para a fase 1, a gente não vai para a fase 2. A gente pode conhecer o caminho, muito importante. A gente tem uma noção do processo todo, mas a gente vai ter que atravessar, né? Então, a gente vai precisar cumprir essa etapa. Então, queridos, alguém quer fazer algum protesto? Desculpem aí se aborreci vocês com essa prática hoje. Mas a gente... Tá liberado o som? Tá não? Sorry. Tá liberado o som? Deixa eu ver. Alguém testa aí o som, tá liberado? Tá não? Eu acho que tava liberado, então eu desliberei. Agora eu vou liberar de novo.
Então, podemos encerrar. Alguém quer fazer algum comentário? Essas práticas, essas duas práticas, acho que estão lá no nosso drive. Então, vocês podem olhar se quiser. Então, tá bom, queridas. Então, pelo silêncio, assim, vocês estão pensando, muito bem, avaliando aí as aparências. Vamos fazer a dedicação. Deixa eu pegar aqui a dedicação. Ó, veio um cachorrinho. O cachorrinho falou. Por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê. E possam todas as falhas ser superadas. Veja o que a gente está pedindo. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi itanchi pani tonini padram nam panjechin que ganati balon tu pai si pachule droa show. Vamos fazer uma vez em português. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, prece de longa vida, sua santidade Dalai Lama. No reino cercado por anéis de montanhas nevadas, você é, sem exceção, a fonte de todo benefício e felicidade. Poderoso Avalokitesvara, Senhor da compaixão, Tenzin Gyatso, que os seus pés de lótus permaneçam firmes por centenas de anos. Prece de longa vida Lama Alam Wallace. Que o professor Sakyamuni, o grande Vajradhara, e aquele que sustenta os mistérios de todos os Jinas, Padmasambhava, possam firmar os pés de lótus daqueles que sustentam os ensinamentos e fazem com que os feitos do Buda brilhem como o sol e a lua. Aquele que derrama uma grande chuva de amor sobre seres em terras distantes e sustenta-os com néctar dos ensinamentos do Buda, aquele ilimitadamente afortunado, o grande ser conhecido como Alan Wallace, possa sua vida ser longa. Em Jambudvipa em geral e especialmente no Ocidente, você ilumina os ensinamentos dos Jinas como a luz do sol. Ó Mestre, possam sua longevidade e seus feitos ser muito extensos, e possa você guiar todos os seres no caminho da liberação. Prece para a preservação dos ensinamentos de Dujon Limpa. A extensiva tradição da transmissão de Padmasambhava é a escola da tradução antiga da grande perfeição. Dujon Limpa é o sustentáculo desses ensinamentos da essência definitiva. Que seus profundos termas possam ser preservados pelo estudo e pela prática, para que não diminuam até o final da existência condicionada. Prece pela propagação dos ensinamentos, que a extensiva tradição do grande ordem se estenda como espaço, e o esplendor dos tesouros espirituais que são sua atividade iluminada brilhe pelas 10 direções. Que os sinais da virtude radiem-se até preencher os cantos longínquos da terra, e os ensinamentos durem e floresçam. Breve aspiração a Sukhavati. Emarro Amitabha, magnífico Buda da luz infinita, com o grandioso Senhor compassivo Avalokitesvara à sua direita e Vajrapani à sua esquerda, cercado por uma assembleia de incontáveis Budas e Bodhisattvas, nesse local maravilhoso de infinita alegria e felicidade, que é o reino celestial de Sukhavati, o paraíso da bem-aventurança. Quando chegar minha hora de partir desta vida, possa eu seguir para lá, sem qualquer outro nascimento intermediário, e ao renascer neste lugar, possa eu ver Amitabha face a face. Que esta minha fervorosa prece de aspiração possa ser abençoada pelos Budas e Bodhisattvas das 10 direções, para que possa ser atendida sem o mais sutil obstáculo. Teata Panchedrivya Vabodhanaye Soha. Peço para que a tradição do Guru Padmasambhava floresça, que a grande tradição do Abade Shantirakshita, do mestre Padmasambhava e do rei Trisam Deutsen possa florescer e permear os 3 reinos. Que a presença das 3 joias nunca se separe do fluxo mental dos seres, assegurando assim um sublime bem-estar através dos 3 tempos. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Devadi Nududá Lama Drupudi Drovatikyamalupade Salagopan Show. Pois bem.